Bom, pessoal, então eu estou aqui com a tela aberta, né, com o nosso primeiro caso aberto, e é muito importante aqui a gente entender a interface do software, tá? Então, aos pouquinhos eu vou explicando isso, mas do lado esquerdo, aqui, tá, onde a gente está escrito ver definição, segmentações, tudo que a gente adicionar aqui dentro do software, como importar escaneamentos, arquivos de escaneamento, colocar os implantes, os dentes, anilhas, componentes protéticos, tudo isso vai ficar aqui do lado esquerdo empilhado exatamente na posição que deve ali. Então, se eu colocar o implante no 24, vai ficar ali implante no 24. No 25, vai aparecer 25, implante no 25. Se eu colocar uma anilha no 24, vai aparecer 24, implante, anilha, componente protético. Assim vai para todo esse lado esquerdo, tá? Que é a nossa lista de tudo que a gente vai colocar no software, nossos guias e tudo mais. Muito importante, que é o foco agora aqui dessa aula, é a gente poder ajustar a nossa barra de ferramentas para ter um fluxo de trabalho inteligente, tá? Então, esse passo a passo aqui é de uma maneira que seja fácil da gente poder entender, visualizar e saber o que a gente fez, tá? Então, qual que é a ideia? Eu tenho aqui o botão de voltar, isso a gente pode editar tudo, vou zerar o meu para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui o botão de AI, então aqui é inteligência artificial. Synergy é um botão que realmente não precisa ter, isso é quando a gente usa um software chamado Keras Visual da Strauma, software CAD, mas é uma ligação que a gente não faz mais, uma conexão com esse software. Enviar plano é o Case Exchange, eu vou mostrar mais para frente. Esse botão eu vou mostrar mais para frente também. Aqui é um botão interessante que ajuda a gente ter mais espaço na área de trabalho, ou seja, ele remove a nossa listagem ali da barra lateral, tá? Então eu tenho um pouquinho mais de espaço para trabalhar, então por isso que eu deixo aqui. Depois, segmentação. Número 1, que é coordenada do paciente, curva panorâmica, nervo, adicionar segmentações ou arquivos STL, PLI, PLY, adicionar um dente, que aqui a ideia é ter um dente de estoque, por exemplo, um planejamento, uma ideia, implante, componente protético, anilha, bloquear os implantes, adicionar o nosso guia cirúrgico, exportar o guia, exportar um planejamento, como por exemplo, um arquivo STL que a gente editou, ou protótipo da maxila da mandíbula, alguma coisa que você queira exportar, vou mostrar mais para frente. Um botão de impressão que é para a gente poder imprimir quando tem um protocolo cirúrgico. E esses outros botões que são de movimentação, edição, a gente vai ajustando isso aos poucos. Então, a partir de agora, a gente vai começar a editar essa nossa barra. Primeiro passo, eu aqui, como o meu software está já editado, eu vou zerar essa linha aqui, essa barra de ferramentas para ficar que nem o de vocês se fosse do zero. Então eu vou clicar com o botão direito em cima de qualquer ícone, tá? Eu vou clicar aqui em ajustar. Aqui eu tenho todos os ícones que são possíveis para a gente colocar de atalho na nossa barra de ferramentas, tá? Então como que vai ficar a barra de ferramentas de vocês quando vocês abrirem o software? É esse fluxo de trabalho digital, vai estar exatamente assim, tá bom? Então o que que a gente pode alterar? Vamos fazer esse passo a passo junto. Então lá do lado esquerdo, aqui para o lado direito, eu vou procurar aqui, por exemplo, eu vou descendo a barra de rolagem aos pouquinhos, tá? Então, ó, planos de referência 3D é interessante a gente colocar, tá bom? Eu tenho até uma tela com uma resolução maior, então isso aí você vai organizando, não é tão importante esse, mas interessante. Uma edição eu preciso ter. Um modo de posicionamento, que é o mesmo botão que está aqui, eu gosto de deixar ele aqui do lado desse implante. E o mover e rodar, tá? Que é esse quadrado aqui, esse cubo com essa mão, eu vou trazer ele aqui para o lado esquerdo. Não confundam com esse. Esse aqui a gente tira fora, tá bom? Vou descer mais um pouquinho. Eu tenho eliminar e propriedades aqui desse lado esquerdo, a gente não precisa colocar. Ó, o ocultar barra lateral aqui, ó. Então eu trago ele aqui para o lado desse botão que se chama segmentação. Vou descendo mais um pouquinho, ó, editar intermediários. Vou trazer ele aqui para o número 6, do lado do implante. Eu vou descer mais um pouquinho, dente. Eu vou colocar ele depois, aliás, antes do implante. Vou descer mais um pouquinho, eu tenho aqui bloquear implantes. No 9, eu vou deixar um print screen para vocês verem isso aqui, ou então é muito fácil, simplesmente dar um pause aqui na tela
para poder vocês editarem de vocês. O exportar, para quem tem a Producer, tá? Exportar guia cirúrgico, eu vou colocar aqui. Eu posso usar aqui também o meu mesclado de IA, tá? Que na verdade é para ele unir os arquivos de IA. E eu tenho aqui mais exportação do planejamento virtual, também para quem tem o Producer. E você pode até colocar um separador aqui, ó. Por exemplo, quero colocar esse separadorzinho aqui, ó, entre esses dois botões. Então, esses aqui são os ícones que eu mais uso, nossa barra de ferramentas. Se por acaso a gente sentir falta de algum deles no meio do caminho, a gente pode colocar para usar, tá bom? Esses outros, ângulo entre os implantes e tudo mais, todos esses botões aqui têm atalhos com o botão direito, em cima de algum lugar, em algum menu, mas esse aqui é o fluxo de trabalho mais fácil, tá bom? Então, coordenada do paciente, curva panorâmica, importar os modelos, os arquivos, a prótese, se precisar, dente de estoque, implante componente, anilha, bloquear o implante, adicionar guia e aí a gente poder fazer a exportação do que a gente precisa, tá bom? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês esse passo a passo aqui de forma manual, para depois mostrar o que a inteligência artificial faz para a gente, tá bom? Então, até a próxima vez de vocês.